espanhol de nascimento, naturalizado brasileiro, por 5 décadas foi bispo em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Ele contava que despertou para a política e para os ideais de justiça social, igualdade e distribuição de renda, quando, ainda jovem, padre, trabalhou nas periferias de Barcelona, Madrid, depois nas ex-colônias espanholas na África e, por fim, ao chegar ao Brasil. Defensor da teologia da libertação, pregava que o amor ao próximo e a solidariedade, como ações e não palavras vazias, eram a essência do Evangelho de Cristo. Dom Pedro foi amado por amplos setores da população, foi odiado pelos poderosos e latifundiários. Após sua morte, no último dia 8, foi alvo de críticas ferozes e de homenagens intensas, mas sempre respeitado por sua consistência. Ele foi autor de livros e carregava vasta bagagem cultural, e também por sua coerência. Na manhã de hoje, recebemos aqui na TV PT, para falar de Dom Pedro Casaldáliga e a luta pela terra e pela justiça social, 3 convidados especiais. Hamilton Pereira, o poeta Pedro Tierra, que conviveu com Dom Pedro. Pedro é ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, entre outras passagens que teve em sua vida. Simone Magalhães, dirigente regional do MST, no estado de São Paulo, e Sueli Bellato, da Conferência dos Religiosos do Brasil, Regional Brasília, e da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. Porém, antes de dar início às perguntas, queremos registrar aqui nosso pesar pelas mortes causadas pela Covid-19, pandemia que escancara a desigualdade social no Brasil, tão combatida por Dom Pedro. Mortes em grande parte evitáveis. Os números da manhã de hoje mostram 110.037 mortes pela doença, lembrando que os números são subnotificados. Registramos também nosso pesar e solidariedade para a família de Moisés Santos, um trabalhador de nome bíblico que morreu e cujo corpo foi abandonado em loja do Carrefour na última sexta-feira, em Recife, enquanto a loja continuava trabalhando na lógica comercial, na lógica do mercado. Mas uma grave e triste demonstração de desprezo aos pobres neste país. Bom dia para vocês. É um prazer enorme recebê-los, recebê-las e recebê-lo. E quero começar perguntando para Simone. Simone, como está o quadro atual da luta pela terra no Brasil? Quais são os índices de concentração de renda? Há uma outra faceta dessa luta que é a perseguição, muitas vezes assassínio, de trabalhadores rurais e suas lideranças. E eu queria também que você aproveitasse e contasse um pouco para nós o que aconteceu naquela violenta e covarde ação policial contra o acampamento quilombo Campo Grande, em Minas Gerais. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Bom dia, Isaías. Bom dia, Sueli. Bom dia, Pedro. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse espaço, neste dia, né? Especialmente porque está ao lado de companheiros valorosos, aguerridos, como são a Sueli, como é o Pedro, né? E esse comunicador que é o Isaías. Isso também nos fortalece, né? São dimensões da luta de ontem, de hoje, para a gente plantar agora esse futuro que o Dom Pedro tão coerentemente fazia, né? E para mim é uma alegria maior exatamente estar com vocês para homenagear, pensar um pouco nesse legado de Dom Pedro, mas ao mesmo tempo falar, né, daquilo que por mais de 40 anos ele falava, que era a defesa dos pobres, né? E aí me salta assim a lembrança uma frase que a gente vê num dos pronunciamentos em textos do Dom Pedro, que ele diz assim: é preciso salvar a esperança, né?
Eu acho que essa frase, salvar a esperança, esse apelo, hoje é cada vez uma necessidade quase que é uma necessidade essencial, né? Diante de todas essas tragédias e desses episódios que o Isaías apresentou aí, né? As mortes, as vítimas da Covid e também essa brutalidade que está entranhada na estrutura social brasileira, qual é o desafio para nós, né? Como que a gente salva a esperança em meio a tudo isso? E é com pessoas como Dom Pedro, né, que fez essa opção pelos pobres, que a gente vai colocando, vai trilhando esse caminho, né? Eu tô com criança em casa, então A Simone está lá cuidando lá da criança, ela volta já. Eu passo para o Pedro Tierra. Pedro, você conviveu com Dom Pedro Casaldáliga. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como era Dom Pedro, como que ele convivia com as pessoas, o que que ele fazia no seu dia a dia. É muito interessante poder ter esse testemunho de quem conviveu com ele. Bom dia, seja bem-vindo, Pedro. Bom dia, Isaías. Eu acho que ocorreu aqui uma coisa que Pedro adoraria. A vida atropelou a formalidade. Pedro era uma chama viva. Catalão, é bom a gente sempre lembrar isso, porque é difícil você encontrar alguém que, ao ser perguntado se você é espanhol, a pessoa certamente responderá: eu sou andaluz, eu sou galego, eu sou catalão, eu sou basco. Pois bem, Pedro era catalão. Catalão na palavra, no temperamento. Enquanto preparávamos aqui, você falava da leveza como Pedro tratava as questões quando ele era interpelado. Na CPI da Terra, de 1976, o Pedro foi chamado e um deputado que, à época, era o líder do Silvio Frota, um general que achava que o Geisel era comunista, interpelou o Pedro e disse: o que leva um bispo espanhol que nada tem a ver com o Brasil a se meter em questão de terra? E o Pedro respondeu para o deputado e depois governador Siqueira Campos, da Arena, com a seguinte frase: deputado, eu fui naturalizado pela malária. O Pedro teve 7 malárias. Ele contraiu malária 7 vezes na beira do Araguaia, nas lutas que ele travou ao longo da vida. Pois bem, eu conheci Pedro no pavilhão 5 do Carandiru, em 1974, quando Pedro foi visitar os 42 presos políticos que se encontravam ali, encarcerados pela Lei de Segurança Nacional, na época da ditadura militar. E ele não conhecia pessoalmente nenhum daqueles presos. Estava ocorrendo uma assembleia da CNBB em Itaici e ele manifestou interesse em
se encontrar com os presos políticos. E o bispo de Porto Nacional, Dom Celso Pereira, ofereceu para ele a informação. Ele deu o meu nome, o nome, enfim, de outros. Ele conversou com outros bispos e o Dom Celso Pereira era o bispo da cidade que eu nasci, que era Goiás e hoje é Tocantins. Então, Pedro chega numa manhã de sábado, dia de visita, no Carandiru, e se encontra, passa praticamente todo o dia conversando com os presos ali. E ali se estabeleceu um laço que duraria a vida inteira dele, e certamente durará a minha, enquanto eu estiver por aqui. Não me liga a Pedro vínculos de fé. O que me liga a Pedro é um profundo laço de amizade assentada numa noção de justiça para ele absolutamente inarredável, que é central na vida dele. O Pedro é um homem de fé, sempre foi. As pessoas naquela época sempre questionavam: isso aí é um comunista travestido de bispo. Mas não. A fé moveu a vida desse homem. E ele, ao chegar ao Brasil em 1968, ele chegou em janeiro de 1968, o ano que, sim, o ano que terminou, e terminou mal. Terminou no 13 de dezembro com o AI-5. Esse homem se entregou integralmente a 3 desafios que o Brasil, passado meio século depois, não conseguiu resolver. Porque são desafios estruturais da sociedade brasileira. São desafios, não são de 50 anos, são de 500 anos. Que desafios são esses? A apropriação privada da terra, latifúndio. A escravidão dos negros e a defesa das comunidades indígenas. Enquanto o Brasil não resolver esses 3 desafios, a palavra de Pedro e sua vida, porque Pedro era radical no melhor sentido do termo. Era uma pessoa que nunca deixava que a sua palavra se distanciasse do seu gesto. Então, era o compromisso permanente com a resolução, com as pessoas, com a organização das pessoas para resolver esses desafios. Era avesso às formalidades hierárquicas. Quando ele chegou no Carandiru, nada havia na sua indumentária que o identificasse como um príncipe da igreja, um bispo. Uma discretíssima cruz. Não havia nem o clésima, aquela coisa que eles amarram no pescoço, não. É uma discretíssima cruz aqui, na lapela. Pedro se identificava pela palavra. Ele gostava muito de um poeta catalão chamado Maragall, Joan Maragall, que dizia assim: a poesia é a palavra emocionada. Pois bem, eu sei que aqui a gente não pode ficar conversando a manhã toda, mas eu queria terminar dizendo: naquele encontro no Carandiru, nós selamos um laço de vida e ele fez o prefácio do meu primeiro livro, que saiu clandestinamente da prisão, um livro publicado pela editora da Fundação Pessoa Abramo, na 4ª edição,
que se chama Poemas do Povo da Noite. Depois ele traduziu esse livro para o espanhol, e esse livro foi publicado na Espanha antes de ser publicado no Brasil. Eu ainda me encontrava na prisão. E depois escrevemos juntos 2 missas. E eu costumo dizer, embora eu não seja um homem de fé, nós vivemos e escrevemos 2 missas. A Missa da Terra Sem Males e a Missa dos Quilombos. A Missa da Terra Sem Males, escrita a 4 mãos e com música de Martín Coplas, um índio do norte da Argentina que vive há muitos anos no Brasil, lá em Porto Alegre. Martín Coplas. E a Missa dos Quilombos, que recebeu a criação musical de Milton Nascimento. Pedro, vamos pensar num próximo programa para a gente falar de poesia, tá? A gente combina depois. Sueli, eu quero voltar para a Simone, que teve que interromper. Vou descontar alguns minutinhos da Simone, porque ela já falou um pouco. Simone, por favor, retome a sua palavra. E o Pedro dizia há pouco que os desafios que Dom Pedro encarava na sua vida, na sua missão, não foram superados. E me parece até que, infelizmente, no momento em que nos encontramos, temos na opressão, no latifúndio, um governo federal que é aliado de primeira hora. Como é a luta hoje pela terra? Você tem aí dados estatísticos que deem para a gente uma ideia do tamanho desses desafios? Certo, Isaías, vocês entendem, né, que nesse momento de pandemia a gente está em casa, está cozinhando, está cuidando dos filhos, está fazendo múltiplas tarefas. Então, eu conto com a compreensão. É importante destacar que Dom Pedro, já ali nos anos 70, ele tinha uma fala muito incisiva sobre os direitos das mulheres, né? Ele fazia questão de ressaltar isso muito antes, né, de a gente ter essa pauta tão presente hoje, felizmente, né? Exatamente, Isaías. E aí, dialogando com isso que você traz, né? A pobreza no Brasil, ela se vincula diretamente com a questão da distribuição de terras. A gente não vai enfrentar a pobreza estrutural na sociedade brasileira se a gente não pensar a distribuição de terras, se a gente não fazer uma política séria de reforma agrária. E aí os dados, né, sobre a concentração de terras no Brasil são alarmantes e eles demonstram essa desigualdade e essa concentração da terra nas mãos de poucos, né? Conforme o censo agropecuário de 2017, por que 2017? Porque o censo ele acontece de 5 em 5 anos, né? Ele indica que em 2006, né, 1% dos estabelecimentos rurais concentravam 45%. Duas 1.400 fazendas acima de 10 mil hectares, né, o correspondente aí a 14 mil campos de futebol, que ocupam 51,8 milhões de hectares, né, ou seja, 14,8% da área produtiva no campo, né, brasileiro, isso concentrado em apenas 2.400 fazendas, né. As propriedades rurais com até 50 hectares, né, o equivalente aí a 70 campos de futebol, representam 81,3% do total de estabelecimentos agropecuários
ou seja, 4,1 milhões de propriedades rurais. Juntas, elas somam 44,8 milhões de hectares, né? O que equivale a 12,8% do total da área rural produtiva no país. Ou seja, o censo do IBGE demonstra cabalmente que a concentração de terras no país ela só aumentou, né? E nesse cenário de concentração e de refluxo da propriedade, por exemplo, na mão de produtores individuais, que é uma outra característica que o censo demonstrou, houve um recuo, né, das propriedades, né, uma redução dessas pequenas propriedades nas mãos de familiares, né, de pequenos agricultores. Então, o que a gente observa que, desde o golpe, né, de 2016, a situação fundiária ela foi também sendo modificada do ponto de vista da atuação do Estado, né? E se a gente observa no governo Bolsonaro, a gente percebe que a legislação, as normativas, os projetos de lei, enfim, as medidas provisórias têm atuado e operado, né, uma política que privilegia, uma política ultraliberal para o campo e para a sociedade brasileira, e que opera exatamente no sentido de privilegiar o agronegócio em nosso país. E quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de uma forma de produzir no país que está destinada à produção de commodities, né, para exportação, ou seja, se vincula com esse traço da produção brasileira, né, da monocultura, né, que vem desde os tempos coloniais e que se mantém, se modifica na nossa sociedade, mas mantém essa mesma estrutura do monocultivo para exportação, né, que esmaga a agricultura familiar, porque esse governo que está aí hoje no Estado não tem elaborado políticas públicas, né, para possibilitar que a agricultura familiar ela se desenvolva. Pelo contrário, e aí, para não tomar todo o tempo, Isaías, a gente está vendo o sucateamento daqueles órgãos públicos, né, que operam essas políticas públicas. A gente tem observado no governo Bolsonaro também que existe um traço da militarização agrária, porque quando assumiu, quem foi colocado no INCRA e na FUNAI, militares, né? E com isso a gente tem observado o verdadeiro desmonte desses órgãos que cuidam, né, das políticas públicas voltadas para a reforma agrária, a paralisação de projetos, o verdadeiro sucateamento e também a retirada de recursos, tanto para a reforma agrária, como também para assessoria técnica, às famílias, enfim, para o crédito para a agricultura familiar. Então, esse traço que já estava colocado, né, desde o golpe de 2016, ele foi se aprofundando e a gente chega no governo de Jair Bolsonaro com uma opção política de paralisar a reforma agrária, de privilegiar o agronegócio, e com isso, obviamente, que os conflitos no campo, os conflitos pela terra, eles só aumentaram. A gente tem um crescimento brutal da violência, né? Entre 2016 e 2019, a média de ocorrências de conflitos foi de 1.059 por ano, né? E esses dados, exatamente, quem faz esse acompanhamento é a Comissão Pastoral da Terra, e são os dados aí da CPT, que revelam esse aumento da violência, um total de conflitos por terra que atinge
aí 1.254 ocorrências, né? Ou seja, 12% a mais que 2018. E aí a gente percebe também que há uma mudança na metodologia desse modo de operar a violência, né? Em 2016, a CPT tinha observado que a metodologia de chacinas, de intimidação de lideranças, né? Aquela violência exemplar que se praticou em 2016, né? Muitas chacinas pelo Brasil. O capitalismo no campo também ele vai se apropriando de outras formas de violência, e agora a gente está vendo um aumento da violência estatal, com o aumento dos despejos, né? Um judiciário que tem acolhido mais essas decisões de despejos no campo. Então, essa tem sido uma outra metodologia também de como acuar, de como promover essa violência no campo e não resolver o conflito por terras no Brasil. Mas sobre isso eu volto a falar também depois. Obrigado, Simone. Olha, depois a gente vai pedir para a Simone contar um pouco o que é um assentamento do MST, para a gente entender um pouco como seria muito melhor a vida de todo mundo, inclusive de quem mora na cidade, se tivéssemos muitos e muitos e muitos mais assentamentos. Uhum. Eu quero agora, saudando a Sueli Belato, que vem aqui representando, entre outras entidades, a Conferência dos Religiosos do Brasil, e queria perguntar para ela sobre a atuação da igreja hoje. Nos anos 1970, 80 e 90, a Igreja Católica e a ação de seus bispos progressistas tinham muita influência no debate político nacional, inclusive com espaço na imprensa, mesmo a grande imprensa. Hoje isso me parece diferente. Ao mesmo tempo, temos observado aí a ascensão de grupos conservadores no seio das igrejas, notadamente na igreja evangélica, neopentecostal, setores dela, mas não só, na igreja católica também. Sueli, como está a atuação dos setores progressistas da igreja hoje? O que tem feito? Quais são os desafios? E eu queria também perguntar se a teologia da libertação hoje é só uma lembrança ou ela é ainda um ferramental, uma corrente viva no seio da igreja. Sueli, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro eu quero cumprimentar o Hamilton, cumprimentar a Simone, cumprimentar você, Isaías e o Vinícius, que está aí no nosso suporte, né? Cumprimentar os filhos, as filhas da Simone, que estão permitindo que ela esteja participando aqui dessa live. Então, acho que deu esse tom da vida, que é diferente de um tecnicismo que maqueia a vida, né? Então, foi muito bom, Simone, a gente poder também ter oferecido um pouquinho do nosso tempo para a sua dedicação. E quero dizer assim, o Hamilton destacou algumas vezes, né, que ele não parte da perspectiva de fé na relação de amizade com o Pedro. Mas eu digo que vocês sustentam a minha fé. E acho que, indiretamente, Pedro está nos unindo sempre, porque os temas, inclusive, que nós estamos tratando são temas muito caros e temas que Pedro deu a sua própria vida, né? Já estive junto com Hamilton em bandeiras e frentes que me dão muita alegria de lembrar, a Secretaria Agrária do PT, que formou, junto com o Departamento Rural da CUT, o setor que eu trabalhava, com o MST, com a CPT,
o setor de combate à violência no campo, no final da década de 80, 90. Então, a nossa história de fé, eu acho que vem de longe. A história com a MST é uma história que ultrapassa a minha racionalidade, é uma história já emocional, de conhecer o que é estar embaixo de barracos de lona, seja no inverno rigoroso do Rio Grande do Sul, seja na seca, no calor da Paraíba. Então, acho que também eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês em torno da homenagem que a gente pretende fazer ao Pedro. E acho que a questão do Pedro também me remete à questão das cercas. O Pedro tinha isso muito presente em seus livros, suas poesias, falam da necessidade da ruptura das cercas. E tem uma cerca que hoje perpassa as igrejas, que é a cerca do isolamento, a cerca do individualismo, a cerca da indiferença. E esse vírus que contamina também as igrejas, ela não é estanque do que acontece na sociedade. A igreja, por mais motivo de fé que eu tenha, que eu me vincule a ela pela causa de Jesus Cristo, mas ela é temporal, ela é consequência de um tempo e de uma sociedade. E se hoje eu não tenho religiosos, religiosas de todas as igrejas tão comprometidos como eu tinha na década de 70 e 80, a pergunta me parece que a gente tem que remeter primeiro é que sociedade que está sendo produzida, ou que produto essa sociedade faz de humanidade, de solidariedade, qual o resultado dos vínculos que ela causa, que ela faz, né? Então, me parece que a primeira coisa, que sociedade nós vivemos, e que sociedade produz, que igreja, que escola, que os professores. Então, acho que eu não separaria a questão do fenômeno da igreja da sociologia, né? Que sociedade eu vivo hoje? Eu acredito também que nós tínhamos muitas expressões, né, na década de 70, você vai enumerar um número grande de Dom Luciano, de Dom Helder, de Dom Paulo Evaristo, de Dom Pedro Casaldaio, mas hoje nós temos uma certa dificuldade também de divulgar quais são os líderes religiosos que estão à frente das lutas e das grandes lutas, da defesa dos povos indígenas, dos quilombolas, dos sem-terra, e eu tenho quase que certeza que todos nós saberíamos enumerar tanto líderes da Igreja Católica como das outras igrejas que estão do nosso lado. Então, ainda que eu tenha, quem sabe, um recrudescimento, uma diminuição da visibilidade das lideranças, eu não tenho dúvida que o grande líder hoje, além de Jesus Cristo, que é o líder que eu sigo em primeiro lugar, mas o grande líder reconhecido por todas as igrejas é o Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco, ele nasce dessa sociedade argentina, ele é projetado da América Latina para o mundo e ele expressa os mais nobres ideais dos cristãos. É a defesa pelo pacto econômico, outra economia possível, uma outra justiça, uma outra educação que gere novas pessoas, novos homens e novas mulheres para novos compromissos. Eu acho que a diversidade na igreja e nas igrejas, elas sempre existiram. Eu me lembro, por exemplo, Dom Eugênio Salles. Dom Eugênio foi considerado, principalmente nos últimos anos da sua vida, um bispo conservador. No entanto, se você vai ao Nordeste, você vai ver o papel que ele exerceu junto à SUDEME, criando os postos de trabalho, criando geração. Então, a questão do pobre, a questão da justiça, a questão do evangelho, ela é uma pauta única na igreja. O que nos diferencia, o que nos modifica, o que nos hoje traz conflito, é uma visibilidade que os conservadores resolveram defender nas suas pautas. Mas, tirando essa defesa dos modelos, eu acho que a questão da justiça não está em conflito. Ela é ordem, ela é palavra de ordem em todas as igrejas. Então, ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem como estar no meio fio, né? Eu acho que essa
igreja que hoje caminha no meio com tanta dificuldade, denunciando, inclusive, esses 110 mil mortos, que tem nome, que tem rosto. A igreja tem sido muito forte nos seus discursos e na sua fala. Ora para cá, ora para lá, você percebe que o que prioriza, eu acho que é a defesa do pobre e a defesa da justiça, seja na década de 70, seja hoje na palavra do Papa Francisco, seja na defesa da Amazônia. Dizer que a Amazônia hoje ela não é mercado à disposição do planeta, eu acho que isso é muito forte e muito consequente nas nossas práticas, e é a ela que nós devemos nos reportar. Mais do que ficar, acho que muito preocupado com pequenas diferenças, a gente tem que observar quais são as grandes bandeiras, os grandes eixos que nos unem. Vem aí, logo pela frente, o Grito pelos Excluídos, a 6ª Semana Social Brasileira, que já está em pauta, e os pactos que a Igreja Católica, inclusive, assina, não sozinha, de uma forma unilateral, mas assina com a OAB, com as outras entidades, com as outras ONG. Eu acho que isso também é um lado plural que a igreja exerce e que nos enriquece. Acho que, por enquanto, é isso. Fala muito bonita, eu acho. Pedro, o Dom Pedro Casaldáliga vinha, nos últimos anos, avaliando o cenário político brasileiro. Qual que era a avaliação dele da política institucional, partidária? Pergunto também como que ele avaliava os anos Lula e Dilma. Eu quero, antes de começar a responder essa questão, puxar um pouco o fio da meada que a Sueli levantou, que acho que um dado importante para a gente encarar esse avanço do neofascismo no Brasil é partir do entendimento que a tradição histórica da sociedade brasileira de 500 anos ela vive uma espécie de contra-revolução cultural. A nação brasileira está deixando de ser católica majoritariamente. As confissões neopentecostais, elas se estruturaram com muita força sob o olhar indiferente das esquerdas há 40 anos. 40 anos. Não é um desafio, porque não se trata de uma disputa de fiéis. Não. Se trata de compreender o papel dessas instituições num processo de transformação da sociedade brasileira. O Pedro era muito atento a isso, por quê? Porque o Pedro é muito ecumênico. Ele trazia isso consigo como um caráter. O Pedro contribuiu, a meu juízo, para a experiência mais generosa de ecumenismo que eu pude assistir de perto,
dentro da Igreja brasileira, no período ainda da ditadura, que foi a criação da Comissão Pastoral da Terra. A CPT foi criada em 1975, a partir de um documento lançado pelos bispos do Centro-Oeste, inspirados, em alguma medida, pela Carta Pastoral do Pedro, que é de 1971. Alguns bispos se articularam no Centro-Oeste e no Norte, entre eles Tomás Balduino, que é um personagem absolutamente indispensável na vida do Pedro. O Pedro dizia que ele era o responsável dele ter se tornado bispo. O Pedro não queria. O Tomás foi fazer retiro espiritual para convencer o Pedro que ele tinha que ser bispo, ainda no pontificado de Paulo VI. Você vê que o Divino Espírito Santo usou um goiano de posse para convencer aquele espanhol teimoso, né, o catalão, de cabeça dura, para aceitar a condição de bispo. Então, Pedro, ele, quando se cria, desde a experiência da criação da CPT em 75, já havia sido assim também com o CIMI, de maneira, digamos, com um recorte mais específico, porque o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, foi criado em 1972. E ele produz uma reviravolta na tradição da Igreja do Brasil de 500 anos, de evangelização dos índios. A tradução disso, em termos de história, basicamente é o seguinte: mata a cultura indígena, mata a alma dos índios e põe a cruz no lugar. O CIMI veio fazer essa reviravolta, que é não evangelizar os índios, mas conviver com as culturas indígenas. A CPT é o único organismo da Igreja Católica que já teve um bispo como seu presidente e um pastor luterano como vice-presidentes. Então, foi uma experiência ecumênica generosa. Antes de João Paulo II, é bom que se lembre. Nós não podemos ignorar que a Igreja, ela, que não tem, a Igreja Católica, ela não tem uma tradição ecumênica. Ela é imperial, ela é católica, porque ela se acredita universal. Essa é a expressão. Então, Pedro, ele tratava desse laço, ele sempre apoiou a experiência, uma experiência bela, generosa, que é a experiência do CONIC, do Conselho das Igrejas Cristãs, e ele ia além. Ele dizia: é preciso praticar o que algum teólogo definiu aí, que eu não sei o nome, talvez a Sueli saiba, chama macroecumenismo, ou seja, vai para além do diálogo entre os cristãos, vai dialogar até com os ateus. Né? Então, Pedro lastreava, né, com a profunda fé que ele carregava consigo, certo? E as suas relações com as diversas denominações, certo? Com um profundo respeito, né? Nunca se tendo como caminho único, né, para a salvação, nunca. Bem, então, objetivando a questão que você, né, propõe, eu penso que isso dava para ele, a partir desse olhar de um homem de fé, né, sobre as contradições criminosas da sociedade brasileira e com o profundo compromisso de vida que ele tinha, no meio de uma sociedade extremamente violenta, afirmar a sua luta para resolver esses 3 desafios fundamentais a que eu me referi na minha primeira intervenção. Quer dizer, a
questão da terra, a questão dos negros e a questão dos índios. E ele tinha tendo consciência, né, do caráter violento, visceralmente violento da sociedade brasileira. O que nós estamos vendo hoje é uma radicalização disso, que nós desembarcamos na barbárie, né? As cenas que nós temos visto no Brasil nesses últimos 2 anos, né? A cena do quilombo de Campo Grande, agora a repressão ao quilombo de Campo Grande, essa cena bárbara, medieval, horrorosa que ocorreu no Recife, né? Há 2, 3 dias atrás. Quer dizer, a sociedade brasileira está se desfazendo para a felicidade de suas elites. Então, o Pedro, ele olhava para as esquerdas sempre cobrando mais. Eu escutei dele assim, o que estamos fazendo, ele se colocava durante os governos do PT, o que estamos fazendo é insuficiente, ele dizia, plenamente insuficiente no que diz respeito à reforma agrária, no que diz respeito à questão da educação, no que diz respeito à questão da demarcação das terras indígenas, embora reconhecesse que o esforço, e ele dizia, não se vai resolver, ele sonhava com, durante o período de nosso governo, ele dizia assim, aliás, antes da gente chegar ao governo em 2002, ele dizia, um governo do PT não vai conseguir pagar a dívida externa, mas deve lutar por isso. E ele ficou feliz quando nós viramos credor do FMI. O país virou credor do FMI. Ou seja, são avanços desiguais, descontínuos, mas são avanços. E ele assumia lado. Ele não via a sociedade de uma forma asséptica, contemplativa. Embora fosse ele, como poeta que era, um homem de contemplação, mas era a contemplação de São João da Cruz. Era engajado, permanentemente engajado com as causas dos trabalhadores, certo? Dos peões, dos poceiros, das populações indígenas, da juventude negra da periferia. Então, tem uma frase, eu entrevistei o Pedro em 1994, ou seja, antes de chegarmos ao governo, e ele diz assim, eu já tenho escrito, o neoliberalismo é a morte. O primeiro mundo está vivendo isso. Ele diz, eu não sou contra o mercado, nem sequer contra o capital, mas desde que esteja submetido ao trabalho. E agora, na perspectiva de uma eleição, ele diz, acho que passou a hora das guerrilhas. Agora, há transformações sérias ocorrendo no mundo, dentro da democracia. Eu quero pegar o gancho deixado pelo Pedro, e começando pela Sueli, mas eu faço uma pergunta que eu encaminho para vocês 3. O Pedro falava um pouco da dificuldade de diálogo entre política, religião, por vezes há quase que uma impossibilidade de diálogo, por outras há uma apropriação indébita, e termos laicos, seculares. Dom Pedro dizia do amor ao próximo, solidariedade como saídas para as desigualdades e injustiças. Da onde vem, aí eu digo para quem tem fé, para quem não tem, da onde nasce, em que se baseia e como se cultiva essa ideia e essa prática do amor ao próximo e da bondade? Isso é uma coisa dada misticamente ou é algo que a gente cultiva? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. A gente vai buscar isso como forma de viver.
Começando pela Sueli. Então, claro que cada um parte da sua experiência pessoal, né, das fontes que bebe. E eu vou falar das fontes que eu bebo, que é a fonte de Madre Cristina, da fonte de Pedro, de Helder, na fonte, e eu acredito piamente que todos eles beberam na fonte de Jesus Cristo. Essa empatia de você ter o amor pelo próximo vem de se colocar no lugar do outro. Quando Jesus Cristo propõe aos apóstolos que não deixem com que a população vá embora daquela reunião que fizeram com fome, e que eles providenciem a partilha do pão e do peixe que tem, é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar da mulher, do negro, do indígena, e isso está faltando muito hoje. Quando nós estamos construindo mais do que igrejas, mas estamos construindo um modo de vida, de relação de fraternidade, nós estamos dizendo que nós não queremos mais tolerar a exclusão. Há poucos dias eu participava de uma reunião de um dos grupos que eu tenho do Observatório Político da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e uma companheira de São Paulo, jornalista, Mara Vidal, contava quem são as pessoas que mais estão morrendo nessa pandemia. E ela nos alertava que são as mulheres, na hora do parto, principalmente, são as mulheres negras. Existe um folclore que possivelmente, Hamilton, vem dos 500 anos da nossa colonização, que as mulheres negras são mais fortes na hora do parto. Então, essas mulheres, elas são submetidas hoje a dar à luz sem anestesia, porque a anestesia vai ser resguardada para uma outra, sem as condições de tratamento necessárias, porque a raça negra seria uma raça de parturientes mais forte. Existem umas coisas que foram construídas e que nós não desconstruímos, nem sequer nos nossos governos populares. Nós não tivemos a capacidade de olhar com empatia, com amor, se colocando no lugar do indígena, no lugar do negro e da negra, no lugar das outras religiões de matriz africana, que ainda hoje sofrem a destruição dos seus templos pelos fundamentalistas. Então, tudo isso faz com que a gente conclua que não vem de um amor ao próximo, o amor pela justiça, o amor por estar no lugar daquele que mais precisa, do mais fragilizado. Eu acredito que a gente só constrói uma nova sociedade, uma nova humanidade a partir de valores, e os valores que vêm da educação, que vêm da partilha, que vêm dessa solidariedade, que é um compromisso revolucionário de todos. Acho que esse é Pedro Casaldaglia, né? Ele nos ensinou que não eram os estereótipos que determinavam, a sua catedral, o seu báculo, eram as coisas do compromisso da vida com a vida dos outros. Me parece que esse é o caminho que nós devemos trilhar para construir uma nova igreja, uma nova sociedade. Simone, eu passo a pergunta para você e, por favor, se você puder também exemplificar como o MST, os assentamentos do MST que estão produzindo alimentos de qualidade, têm, inclusive, praticado o amor ao próximo, né, a solidariedade durante essa pandemia, com a distribuição de alimentos, auxílio a pessoas moradoras de rua e tantos outros, e também a sua visão sobre essa questão de onde vem e como se constrói amor ao próximo e solidariedade. Certo. Eu imagino que a Sueli e o Pedro, que já tiveram a oportunidade, né, de estar em nossos espaços, sabem muito bem que nesses 36 anos de história do movimento, né, como que a gente faz questão de manter a mística, né, como um elemento central dos nossos processos formativos, dos nossos encontros. Na mística, a gente permanentemente está motivando exatamente se colocar no lugar do outro, trazer essa memória de resistência, trabalhar esses elementos, né, subjetivos também, para que a gente continue, se inspire,
né? Agora, como que a gente materializa isso, né? A Sueli falou do desafio de construir relações. O MST tem na sua base 350 mil famílias organizadas, né? 90 mil famílias acampadas e 350 mil em assentamentos, né? E isso é uma prática do MST que a produção seja coletiva, que o trabalho coletivo seja referência. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha com a formação ideológica, né, elevação de escolaridade, a gente sabe que organizar o trabalho de modo que a gente rompa com essa lógica do individualismo, do salve-se quem puder, da competição, ela é importantíssima. Então, é por isso que hoje a gente conta com uma rede grande também do trabalho cooperativado, né? São várias cooperativas, e toda vez que a gente, num acampamento, né, ocupa uma área, a primeira coisa que a gente faz é nuclear essas pessoas, né, nos núcleos de base. E a partir daí, a gente começa, na prática, a organizar a vida, né, coletivamente. Então, a gente vai pensar como que a gente faz a nossa comida, respeitando, e a partir de como que a gente organiza o nosso espaço de estudo, como que a gente organiza as refeições, a plantação coletiva, e a partir de tudo isso, a gente tenta, Sueli, enfrentar algumas opressões que você bem relatou aqui, o racismo, né? Essa estrutura patriarcal. Então, o MST, em todas as suas instâncias, Isaías, tem uma companheira e um companheiro. Para nós é fundamental que as companheiras venham ao espaço de voz, de fala, que se forme dirigentes também, né? A gente tem estudos sobre a questão do racismo, a gente tem setor de gênero que enfrenta a homofobia, por exemplo, né? Nós temos uma centralidade, além do trabalho coletivo, a importância da escola, da formação da nossa base. E não foi à toa que a primeira coisa que no despejo do Quilombo Campo Grande, né, na cidade lá de do Meio, a primeira coisa que eles destruíram foi a Escola Popular Eduardo Galeano. Isso é simbólico, né, porque o MST, desde o seu nascedouro, do seu início, colocou a educação como central na sua forma de atuação, né? Aquela escola, né? E também destruíram, a primeira ação desse despejo foi destruir o galpão de beneficiamento da produção das famílias. Então, vocês percebem que as forças das elites, elas estão muito atentas naquilo que a gente constrói, né? Educação, a produção coletiva, um galpão, e para nós a produção, né? A forma como a gente organiza a produção nos nossos territórios é a materialização e o exercício necessário para a gente pensar outras relações, e inclusive não só relações entre nós, seres humanos, né? É uma relação que se preocupa com a questão geracional também, os nossos idosos, as nossas crianças, a nossa juventude, e também uma relação com a natureza, que também nesse momento, né, de governo Jair Bolsonaro, quantos crimes ambientais a gente tem visto, né? Desde Brumadinho, passando pelo óleo lá no Nordeste, né? As queimadas na Amazônia, que isso se vincula diretamente com o desmatamento, e para nós, a nossa perspectiva da produção agroecológica, ela contempla exatamente isso, de que maneira que a gente se relaciona uns com os outros, rompendo a lógica da exploração, das opressões, e também de que maneira que a gente se relaciona com a natureza, promovendo de uma forma sustentável a nossa produção. Então, a agroecologia para nós não se circunscreve apenas, o que já seria muito, a uma alimentação limpa, sem veneno,
mas ela abarca também novas relações. Que ser humano a gente quer criar? Esse ser humano que não olhe para os recursos e os bens naturais de uma forma dominadora e instrumental, né? E é por isso que a nossa reforma agrária popular, ela amplia, né? Ela está para além da reforma agrária, de pensar a terra, de reivindicar a terra daquela forma clássica da década de 80. A gente vai além para dizer que os povos das florestas, os ribeirinhos, os povos tradicionais, os quilombolas, têm uma relação com a natureza que é uma relação também orgânica e que a gente precisa preservar todos esses bens comuns e preservar a vida, né? Então, são esses os princípios que nos ajudam a ensaiar e a exercitar, né, esse novo homem, essa nova mulher na nossa sociedade. Esses valores aí que Dom Pedro chamava, por vezes, né, de amor ao próximo, solidariedade. Olha, quem puder, por favor, visite um assentamento do MST. É uma coisa incrível, vocês vão ter ali, vocês vão ver, vocês vão experimentar o que é, de fato, uma possibilidade de vida muito diferente dessa preconizada pelo poder hegemônico. E é uma vida boa. Só me permita, rapidinho, dizer que você pediu para falar sobre a nossa campanha de solidariedade, que na pandemia nós distribuímos aí mais de 2.500 toneladas de alimentos. E aí, para nós, não foram alimentos sobrantes. O povo sem terra dividiu aquilo que produz, né? Porque foi uma solidariedade da classe ativa, né? Isso esparramado no Brasil inteiro, aqui na cidade de São Paulo também, com as marmitas, em parceria com população, em organizações que organizam a população em situação de rua, em vulnerabilidade. Estamos com essa tarefa, porque quando a pandemia nos atingiu, a gente sabia que a fome voltaria a acometer a nossa população e a classe trabalhadora. E por isso que o MST se lançou a esse desafio, né, de uma solidariedade ativa, em que a gente, por exemplo, fizemos as brigadas de saúde popular, né, no Nordeste, aqui em São Paulo, com a formação também de agentes populares de saúde, porque tanto a saúde como a fome, né, a comida, tão elementares aí nesse momento para o enfrentamento dessa situação de pandemia. E aí o MST fez essa campanha, se mantém por todo o Brasil, dividindo aquilo que a gente produz e não as sobras. Muito bem. Pedro, olha, estamos caminhando para o final. Então, eu passo para o Pedro a pergunta sobre de onde vem, onde que a gente pode buscar a gênese, a fonte da solidariedade, do amor ao próximo, que eram dois valores defendidos e praticados por Dom Pedro, como se cultiva isso, e aproveito para pedir que você seja o primeiro a fazer as considerações finais, a sua despedida, depois eu peço para a Sueli e para a Simone também fazerem aí suas considerações finais. Então, gente, eu quero fazer essa fala final começando com Pedro e terminando com Pedro, para buscar o caminho para responder a questão que você levanta. O Pedro tem um poema que tem 4 versos. Ele diz assim: no ventre de Maria, Deus se fez homem, mas na oficina de José, Deus também se fez classe. Para o Pedro, a ideia para pegar uma coisa que todo mundo imagina que distingue, esquerda e direita, certo? Direita é competição, a ferocidade, né? O instinto animal, né?
como eles próprios dizem, a esquerda, é a solidariedade. É isso que eu acabei de ouvir encantado, mais uma vez, aqui no testemunho da Simone. Vejam, quando ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás, eu fui visitar os despejados, depois do massacre, os despejados da fazenda Macaxeira. Eu fui para o acampamento lá e assisti, né? Busquei contribuir com o meu esforço pessoal a construção da primeira edificação do acampamento, a escola. Era aquele drama, as pessoas estavam sob o impacto de uma das repressões mais violentas, né, que o movimento do Sem Terra tinha vivido ainda no seu período de implantação na região norte do país. A outra tinha acontecido em Corumbiara, lá em Rondônia, algum tempo antes. Então, esse exercício de conviver, de lutar junto, constrói o que o Pedro chama aqui da consciência de classe. Esse laço do fazer junto, do construir junto, do sonhar junto, é que produz. Esse é o cultivo. Esse é o cultivo. Não é no texto dos livros que a gente aprende isso, embora eles sejam importantes. A escola é importante, porque a escola junta para iniciar a aventura de aprender. Né? Paulo Freire ensinava isso. Né? Quer dizer, é assim que funciona a construção da consciência, que resulta na construção da solidariedade. Veja você, nós comentamos nessa hora de conversa nossa aqui sobre, a Sueli se referia a uma grande liderança do mundo, é o Papa Francisco. Né? E o Papa Francisco ele dá um testemunho extraordinariamente valioso no seu pontificado. Né? Eu creio que Pedro morreu feliz, porque ele morreu no pontificado de um Papa com as características de Francisco, sabe? Que converge com tudo aquilo que Pedro pensava. Quer dizer, quando se divulgou a Laudato Si, você percebe ali os nexos entre a produção teológica, né, do catolicismo, né, do papado de Francisco, e as necessidades mais sentidas, né, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos pobres do mundo. Quem são os pobres do mundo? São os pretos, os indígenas. Esses são os pobres do mundo. Né? Bem, vou caminhando para o final. O báculo de Pedro foi um remo tapirapé. O báculo é o símbolo do exercício do poder do bispo. E Pedro escolheu não o báculo banhado de ouro, não, era um remo de pau-brasil esculpido pelas mãos dos artesãos tapirapé. Um povo que o Pedro testemunhou e lutou pela sua ressurreição. É um povo que estava condenado à extinção. Na década de 50, os tapirapé chegaram a ter 36 indivíduos. Hoje são quase 700, 800. Um povo que recobrou a vontade de viver. E Pedro foi não só testemunha, ele foi participante, né, dessa aventura, né, dessa ressurreição, digamos assim. Então, eu queria
dizer aqui para vocês que eu fiquei muito contente com essa possibilidade de conversarmos sobre essa grande figura humana, esse homem que nasceu na Catalunha, né, veio para o Brasil, fez do povo brasileiro o seu povo e fez do rio Araguaia a sua pátria. É o único homem do mundo cuja pátria é um rio. Né? Então, eu termino essa conversa nossa aqui dizendo o poeminha chama Profecia Extrema, em que o Pedro diz: eu morrerei de pé como as árvores, me matarão de pé. O sol como testemunha maior, porá seu lacre sobre meu corpo duplamente ungido. E os rios e o mar serão o caminho de todos os meus desejos, enquanto a selva amada sacudirá de júbilo suas cúpulas. Eu direi as minhas palavras. Não mentia ao gritar-vos. E Deus dirá a meus amigos: certifico que viveu com vocês esperando esse dia. De golpe, com a morte, minha vida se fará verdade. Por fim, terei amado. Pedro está sepultado no cemitério Carajá, em São Félix do Araguaia, olhando para o rio. Muito obrigado. Sueli, sua... Ainda bem que a parte da poesia já ficou com o poeta, né? Mas eu quero, no final, agradecer muito. Eu gostei muito de ter estado com a Simone, com a Milton, com vocês, a Ias, com o Vinícius. E dizer assim, que essa figura, né, essa figura chamada Pedro Casaldaglia, era um religioso claretiano, era um bispo, era um revolucionário, era um poeta, era um místico, mas era, sobretudo, um internacionalista. Acho que o Pedro soube ligar a África ao continente latino-americano. Ele teve o mesmo carinho, acho que a mesma dedicação à Nicarágua, a nicaragüita que se desejou tanto livre e soberana, como aos povos indígenas. Quando eu trabalhava no departamento rural da CUT, eu fui chamada para participar de uma reunião na Itália por conta de um movimento chamado Norte-Sul, que tinha sido sensibilizado pelo Pedro para a necessidade da Adpetróleo devolver as terras para os bororos e chavantes. Nós não sabíamos disso aqui, mas ele tinha estendido a sua paixão para todos os povos e o compromisso de libertação para todos os povos. A Itália não podia conviver sabendo que uma das suas empresas tinha recebido do regime militar as terras dos índios da Suiamiçu. Então, esse compromisso que o Pedro nos deixa de seguir como parteiros, essa história dos indígenas que se proliferaram hoje ao número de 700, como a Milton conta, é resultado de quem acredita nas sementes plantadas e que elas crescem com paixão, com amor, com compromisso por uma sociedade nova, uma sociedade justa, onde não haja disputa de ideias, mas que o que arraste sejam os testemunhos, como fez Pedro Casaldaglia. Muito obrigada. Eu só destacar aqui os muitos significados que pode ter a palavra ressurreição, que foi usada tanto pelo Pedro quanto pela Sueli, primeiramente se referindo aí ao povo Tapirapé, que é uma história sensacional, essa trazida por vocês, que vale ser pesquisada por todos, mas também do ponto de vista mais amplo. Simone, sua conclusão, sua despedida, por favor. Bom,
A gente ficaria aqui ouvindo a Sueli e o Pedro, né, seus testemunhos, por horas, né, que são maravilhosos e com esses testemunhos a gente aprende bastante. Só queria dizer que aqui na Regional Grande São Paulo, né, na região metropolitana de São Paulo, nós temos 2 assentamentos e 2 comunas da terra. Um assentamento homenageia o Dom Pedro, né, na região de Franco da Rocha, Dom Tomás homenageia o Dom Pedro, né, na região de Franco da Rocha,